Opa, e aí, beleza? Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito de índices. Se você é DBA, provavelmente você não vai aprender nada de novo aqui. A ideia aqui é fazer um vídeo com alto nível de abstração para a galera que usa o banco de dados no dia a dia, como, sei lá, um dev ou um analista de dados que precisa extrair dados ali, um engenheiro de dados, mas nunca parou para pensar como o índice realmente funciona. Se você já trabalha com tecnologia há algum tempo, provavelmente você já ouviu algum diálogo mais ou menos desse jeito. Pô, cara, essa tabela tá lenta. Cara, sei lá, cria um índice aí que eu acho que ela fica mais rápida. E a primeira coisa que eu tenho para te falar a respeito disso é calma, tá? Eu tô calmo, tranquilo. Dormi bem, 8 horas de sono. Calma! Calma o quê, cacete? Eu tô calmo! Em tecnologia, quase tudo é um trade-off. Ou como eu gosto de falar em bom português, em tecnologia quase tudo é um cobertor curto em uma noite fria. Ou você cobre os pés, ou você cobre os peitos. Não tem como você ter uma bala de prata que resolve tudo de uma só vez. Para tentar ilustrar o que é um índice de uma tabela, basta olhar um índice remissivo em qualquer livro que tenha um. Basicamente, é uma forma de fazer uma espécie de atalho para o dado que se quer encontrar. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem aqui no banco de dados uma tabela, certo? A gente tem aqui uma tabela e dentro dessa tabela a gente tem muitos dados aqui para preencher essa tabela. E sendo essa tabela uma tabela muito grande, uma tabela com os seus, sei lá, 1 tera de dados, para a gente poder escanear o dado dessa tabela, para a gente fazer um select, where alguma coisa, ou fazer um join, a gente vai precisar, se ela não tiver índice, a gente vai precisar fazer um full table scan aqui, né? Ou seja, escanear toda a tabela, ou seja, ler toda a tabela para poder encontrar o dado que a gente precisa. E o que a gente quer é evitar de escanear toda a tabela. Então, como que a gente faria isso, né? A gente poderia criar um índice, né? Que no caso, o índice, o que esse índice seria? Ele seria basicamente uma espécie de metadado e aqui ele estaria separado em blocos. E o que esse índice faria? Ele teria aqui uma espécie de mapeamento apontando que para esse bloco de dados aqui, né? Que vai do 1 até o, sei lá, 90 e alguma coisa, ele corresponde aqui esse cara. Então, aqui vai ter, sei lá, tipo, algum dado guiando aqui, tipo, do 1 ao 99, tá aqui nesse bloco. E aqui nesse bloco correspondente tem esse dado. E assim por diante. Ele vai fazer vários bloquinhos aqui, tá? Ele vai separar aqui o dado em vários bloquinhos e beleza. Uma vez que ele separou o dado em vários bloquinhos, você diz lá na sua query o que você precisa. Na hora de fazer lá e trazer o dado lá para o plano de execução, o plano de execução vai falar, para eu poder linkar esse cara com esse cara, eu preciso do dado que está lá no 314, no ID 314. Esse ID 314, supondo que ele está aqui dentro, porque aqui tem um range que vai de 301 a 399. Então, a gente sabe que aqui nesse cara que corresponde a esse bloco, ele está aqui dentro. Quando a gente precisa trazer esse cara para o plano de execução, ao invés de fazer a leitura na tabela inteira, a gente faz a leitura num bloco menor, tá? Porque a gente já tem aqui apontado que nesse bloco de dados aqui, ele tem o dado que a gente está procurando. Então é meio que dividir para conquistar. Imagine que estamos andando dentro de um prédio comercial, um hospital ou mesmo um hotel. Ao chegarmos a um determinado andar, chegamos em um ponto de um corredor em que podemos ir para a direita ou para a esquerda, encontrar a sala ou quarto e nos deparamos com uma placa em que diz algo como: da sala 2 a 5, siga em frente, ou da 6 a 8, entre à esquerda. A título de informação, você aí que é DBA, @juvenal123, que já está começando a digitar aí no vídeo ensandecido, antes que você comece a comentar aqui que o conteúdo está incompleto e tudo mais, esse tipo de índice que eu mostrei aí, a gente chama ele de B-tree, mas é claro que existem outros tipos de índice. O desenho foi só para dar uma explicação e para vocês terem uma ideia de mais ou menos qual é a abordagem por trás de um dos tipos de índices mais usados. O lance com o índice que tem que ficar claro para vocês é que você não está armazenando o dado em um lugar só. Quando você está inserindo o dado em uma tabela, você não está inserindo o dado apenas na tabela. Se a tabela tem índice, você está inserindo o dado na tabela e também inserindo o dado no índice. É como se a gente estivesse mantendo uma espécie de catálogo ou glossário ou índice mesmo, né, para o banco de dados poder entender onde ele vai para poder coletar aquela informação que você está precisando, que você está pedindo ali na hora de fazer um select, sem que ele precise percorrer por todos os blocos de dados que pertencem àquela tabela, o chamado full table scan, para que ele acesse esse dado.
Eu tenho um caso, que é até uma história comum que a gente costuma ouvir mais de uma vez, acaba virando quase que uma lenda urbana, porque você acaba ouvindo esse tipo de história de mais de um lugar diferente, mas a verdade é que é um case bem comum. Eu até vi já outros profissionais relatarem. Teve uma vez que eu estava fazendo um treinamento em company sobre design de data warehouses. Inclusive, olha o jabá aí. Se você e seu time estiver precisando de treinamento em company, acessa vitrinededados.com e me chama lá, ou então me chama pelo LinkedIn, né? Victor Bertoldo, me procura lá no LinkedIn, que a gente organiza de fazer o treinamento, provavelmente num sábado de manhã, ou, né? Enfim. Voltando, eu estava dando esse treinamento sobre design de data warehouses e um determinado momento lá do treinamento que eu estava falando sobre dimensões, uma pessoa da empresa relatou que eles tinham lá uma dimensão bem grande, né, muito dado, e ela estava muito lenta para fazer a carga. Sempre que rodava a carga de dados, ela demorava muito para finalizar. E aí no meio da história lá que ele estava me explicando tudo que estava acontecendo com essa tabela e a dificuldade que eles estavam tendo, ele mencionou lá, a gente até criou 10 índices lá na tabela para poder resolver o problema e tal, né, para ela ficar mais rápida, mas nada adiantou. E aí a gente tentou continuar criando alguns índices diferentes lá para ver se algum dos índices melhorava ali a forma de fazer a carga da tabela, mas nada que a gente fez melhorou. Nada que a gente fez melhorou e a tabela continua lenta e tal. Você tem uma ideia do que a gente pode fazer? Aí quando ele acabou de falar, eu só expliquei para ele o que eu acabei de explicar para vocês, né? Quando a gente insere uma linha no banco de dados, né, uma linha naquela tabela do banco de dados, algo sobre essa linha que a gente inseriu também vai ser inserido num outro objeto do banco de dados. Esse objeto é o que a gente dá um nome de índice. E a transação ela só vai finalizar depois que ela terminar de inserir a informação que ela precisa inserir em todos os índices que essa tabela possui. Então, a sua inserção, quando você coloca mais índices, a sua inserção no dado vai ficar mais lenta. Ele vai demorar mais para inserir dado na sua tabela. Quanto maior a sua tabela for, mais isso vai demorar. Porque não é só o processo de inserção do índice. O plano de execução ele precisa entender como aquela tabela está, como esses dados estão espalhados, se eles estão esparsos ou não, para ele poder armazenar a informação correta no índice. Então, se você aumenta demais os índices de uma tabela que já tem bastante dado, na hora de fazer inserção ou update na tabela, ela vai ficar bastante lenta para finalizar a operação. E aí, depois disso, a gente fez o teste lá de deixar apenas dois índices, né? O índice natural, que é da chave primária da tabela, da chave primária da dimensão, e um outro índice lá que eles precisavam para otimizar as consultas. E, adivinha, a carga normalizou totalmente. Toma aí essa dica de graça aí para vocês. Então, o papo que eu queria dar aqui era basicamente só isso. Usem índices, mas usem índices ao seu favor, sabendo exatamente o que vocês estão fazendo na hora de criar um índice. Bom, era isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que é um índice, para que ele serve, como ele funciona, compartilhe aí com algum colega, algum amigo que está trabalhando também na área de dados ou até desenvolvimento de software que precisa usar banco de dados. Compartilhe aí para fortalecer o pai, beleza? Se ficou alguma dúvida ainda, escreve aí no comentário, porque dependendo eu faço uma parte 2. Aquele abraço!